Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. Os missionários, os élderes da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias invadiram um show na Guatemala e começaram a dançar com toda a sua energia. Dançaram loucamente nesse show, o público foi ao delírio, a plateia ficou desnorteada de tanta vibração que eles tiveram, e esse vídeo chegou a mais de 10 milhões de pessoas em algumas redes sociais. Então o negócio foi, assim, de proporções estratosféricas. E aí, no meio disso tudo, os membros da igreja estão se dividindo em dois grupos. Um deles vai dizer o seguinte: isso é um absurdo, os missionários têm que ter postura, eles têm regras, eles estão quebrando essas regras, isso não é esperado deles e já não fazem mais missionários como antigamente. E aí tem o outro grupo que está dizendo o seguinte: olha, os missionários são representantes de Jesus Cristo. E representante de Jesus Cristo tem que ser alegre, tem que ser feliz, tem que ser animado. Dançar não é um problema, dançar é ser feliz. E o homem veio para essa terra para ser feliz, não é mesmo? Então, a discussão está acalorada, a briga é intensa e a gente vai falar sobre tudo isso. Para você que não entende todo esse contexto, você que não é o santo dos últimos dias e está acompanhando aqui, o negócio é o seguinte: os missionários, que são élderes e sisters, rapazes e moças que servem em missão, eles têm como propósito convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo. Ou seja, eles estão pelo mundo inteiro fazendo com que as pessoas se aproximem, que elas fiquem mais perto de Jesus Cristo o máximo que eles puderem, certo? E para que eles cumpram esse propósito da melhor maneira possível, existem regras. E essas regras ajudam no cumprimento desse propósito que eu te falei e também para que eles fiquem protegidos. Você sabe como é que é o mundo hoje, acusação de abusos, perigos físicos, sociais. Então, tem uma série de regras, como por exemplo, eles devem evitar ficar sozinho com menor de idade, devem evitar ficar sozinho com o sexo oposto. Então tem uma série de regras que eles têm que cumprir ali para que fiquem protegidos. E você sabe muito bem, você vive no mesmo mundo que eu, né? Então você está enxergando as coisas. Então, muito bem. Quando você vê um missionário dançando no meio de um show para uma plateia que está lá alucinada, é uma coisa que quebra pelo menos um padrão visual, vamos dizer assim, né? E o povo fica em choque. Então a gente vai lidar com tudo isso, vamos ver o que está certo, o que está errado, como é que funciona todo esse negócio, e você vai acompanhar aqui junto comigo, tá bom? Enquanto o cachorro do vizinho late, você sabe como é que é vida de produtor de conteúdo, é isso daí, mas é assim mesmo. Você deve ter cachorro aí na sua vizinhança também. Te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Qué bonito, qué bonito. Tenemos dos invitados. Y eso es Sorpresa bastante para el mundo bailador. Nos vamos a los USA. Eso. eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosas. Eres muy bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras mentirosas. Oye, y ya llegaron las visas de trabajo. Vamos a ir a Estados Unidos, señores. El trabajo nos dejaron pendiente para más tarde. La música tiene mucha amistad. Muito bem, então eu vou comentar aqui contigo o que está certo, o que está errado, como é que deveria acontecer isso daí, se eu estou do lado do grupo que desceu o cacete dos missionários ou se eu estou do lado do grupo que passou a mão neles e deixou tudo tranquilo, certo? Antes disso, quero compartilhar uma novidade contigo. Você sabe que aqui no canal, no vídeo anterior, eu disse o seguinte: olha, você que é membro da igreja, que tem o teu negócio próprio, livro, curso, qualquer coisa, acessórios, tudo que você queira divulgar, vai ter o espaço aberto aqui no canal para você fazer isso. E o povo já me procurou. Eu fiquei muito feliz com isso e hoje
tenho a felicidade de anunciar a H-Sud Gravatas, certo? Recebi essas 2 gravatas deles aqui, muito legais, bem bacanas, tá? Gostei muito dessa cinza aqui, que eu preciso dar uma passadinha nela, né? Que eu acabei amassando ela, infelizmente. Tem essa aqui azul marinho, tá? Eu gosto de cores mais sóbrias, assim. Mas tem outros modelos mais coloridos também. E muito bacana, gostei bastante. Tem outros acessórios lá, parece que tem cinto, relógio. E por isso eu deixo o link deles aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para que você veja todos os acessórios que tem lá. É um membro da igreja divulgando outro membro da igreja. E se você não quer falhar com essa sociedade, vai na H-Sud Acessórios, tá bom? Você vai gostar muito, tem entrega para todo o Brasil, você faz o pedido lá no perfil deles, que eles vão te indicar como é que você recebe, tudo isso daí tá por conta deles, tá bom? Então, obrigado aí H-Sud Gravatas pelas gravatas aqui que eu recebi, muito legal, muito bacana, né? Gostei bastante de poder receber elas e vou usá-las com certeza, né? A gente que é membro da igreja, você que tem marido, você que tem filhos, homens, né? Você que tem homem por volta de você, vai precisar de que eles usem gravatas, principalmente no domingo da igreja e nas outras reuniões, né? Então, tá aí, acessórios para membros da igreja. Segue a H-Sud Gravatas, acompanha o trabalho deles, descrição e primeiro comentário fixado. Tá bom? Perfeitamente. Muito bem. Vamos agora falar dos missionários que requebraram tudo, né? O que acontece? Primeiro de tudo, essa página que compartilhou, várias páginas compartilharam, mas essa foi além, ela trouxe o relato dos próprios missionários que contaram o seguinte: olha, na Guatemala tem muitas feiras na rua, e sempre nessas feiras está acontecendo um show. A gente foi lá, estava andando por ali por perto, e sentimos no coração, ou seja, o Espírito Santo, indicando que a gente deveria entrar nesse show e participar daquilo ali. Aí eles não contam o resto, né? Mas você subentende que seria para a obra missionária ficar mais conhecida, para o Evangelho de Jesus Cristo ficar mais conhecido, livro de Mórmon e todos os elementos da igreja, tá? Então, basicamente foi isso que eles relataram. E vê só, é fato que você vê 2 missionários dançando no meio de uma multidão, vai chocar, não tem jeito. Você vai ter uma quebra do esperado, porque normalmente você imagina missionários em ambientes serenos, porque eles compartilham a mensagem do Evangelho de forma serena, de forma tranquila. As regras da missão vão evitar, normalmente, ambientes conturbados ou que tem algum fuzuê. Por exemplo, aqui no Brasil, muitas vezes quando está acontecendo o carnaval, tem os bloquinhos de rua, o povo se pegando, acontecendo toda aquela algazarra. É pedido para que os missionários fiquem longe daquilo, né? Não participem. Então, tu vê o missionário em show, realmente o povo vai ficar chocado. Né? É esperado esse tipo de coisa. E aí é o seguinte, e é aqui que é o exercício de analisar as coisas, né? E não sempre ver tudo como uma boiada, como eu sempre falo aqui no canal. Às vezes o povo analisa, incluindo membro da igreja, tá? E quem não é da igreja, analisa as situações como se você abrisse um cercado e saísse um monte de boi. Né? A boiada vai embora e vai tudo junto assim, ó, sem você separar as coisas. Primeiro ponto, existem as regras e os missionários devem seguir as regras. Isso é fato, isso está correto. Ao mesmo tempo, existe o Espírito Santo e que em determinados momentos, por uma série de experiências que a gente tem, ele vai te indicar fazer algo diferente do que uma regra pode estar apontando. Só que não é algo corriqueiro, não é uma muleta que você usa para quebrar as regras da missão. Normalmente, pelo que se apresenta, são situações pontuais, certo? E isso vai acontecer. Se foi o Espírito Santo ou se foi a vontade dos missionários, só o Senhor vai saber, certo? Só o Senhor vai saber ali. Agora, é fato que isso chegou
a muita gente, a muitas pessoas, e de uma maneira divertida. Felizmente não aconteceu nada de errado ali com os missionários. Eu vejo que os 2 pontos que a gente colocou aqui, eles existem. Como conciliar isso plenamente, até babei aqui, perdão, é um desafio, tá? E esse desafio, ele tem que partir do seguinte ponto. A gente precisa parar de se escandalizar com tudo. Dá para apontar o que é certo sem se escandalizar. O ponto é fazer escândalo. Esse é que é o ponto. Então, tratar os missionários como filhos, ao invés de tratar os missionários como servos, e servos no sentido ruim da palavra, não no sentido bom, tratar como filho é melhor, é mais próximo do que Jesus Cristo quer e ele pede, principalmente nos dias de hoje. Então, traz o missionário para perto de você, aconselha ele se você está vendo que está quebrando uma regra, seja amigo dos missionários. Vê só, você vê que muitas vezes acontece do missionário estar numa ala e não é sempre, tá? Não é sempre que isso acontece, mas do membro não gostar muito, de ter uma rixa, esse jovem só assim e tal. Traz ele para perto de você, seja amigo dele. E ser amigo não é só uma questão de um bom relacionamento, é um mandamento. Amar o próximo como a você mesmo é um mandamento. Se você não está amando ao missionário ao ponto de ter ele próximo de você, você não está cumprindo esse mandamento. Então, para de descer o cacete nos meninos, para de descer o cacete nas meninas. Ajuda eles, esteja junto. Seja como um irmão mais velho, seja como um pai, aconselhe. São jovens, eles vão fazer besteira. E também vão fazer muita coisa certa. Nesse caso, não dá para saber realmente. Né? Se foi o Espírito Santo, se foi a vontade deles, existem as regras, devem ser apontadas para a proteção deles próprios. Eu já tive uma série de vezes falando com os missionários de outras situações. Não fique sozinha, não vá sozinho na casa daquela pessoa, não vá para aquela área que é perigoso, certo? Mas como um amigo, não como alguém que quer furar eles com uma lança de longe. E esse aqui é o grande problema, certo? De ficar pegando mal olhado com os missionários, né? Você pegar eu não quero usar a palavra ranço aqui, eu não gosto muito dessa palavra, mas foi a única que me veio na mente, né? Você ficar pegando birra com os missionários. Para com isso, é tudo um povo só. Eles são os representantes de Jesus Cristo. Tem coisas que só eles vão fazer porque eles foram chamados para isso nessa época. E é uma bênção ter os missionários nas nossas vidas. Então, dá para apontar o certo, que é a direção das regras, sem se escandalizar. E também considerar que existe o Espírito Santo junto nessas situações e a gente não sabe de todas as coisas, certo? Então, o grande problema é que muitos são duros além da conta e outros são moles também além da conta. Não é só para passar a mão, não é só para falar, pode tudo, faz o que você quiser, pode tudo, sister, fica tranquila que você não vai se lascar. Aí você está enganando os missionários também, entende? Então, é um ajuste ali para ter precisão nas coisas, e é assim que a gente deve olhar isso daí, certo? Então, achei engraçado pra caramba, não vai deixar de ser engraçado, os missionários estão dançando lá. E muito com a reação dos membros. Aliás, obrigado ao meu amigo André Ferreira, que faz memes para a igreja, né? Tem a sua página lá de memes. Obrigado por compartilhar comigo esse vídeo aí, para que eu pudesse reagir. Acabei demorando um pouquinho, né? Para falar sobre esse conteúdo. E, apesar de tudo, o Senhor sempre faz a sua obra. Se os missionários agiram pelo Espírito, o Senhor fez a sua obra. Se eles não agiram pelo Espírito, só estavam querendo fazer bagunça, alguma coisa nesse sentido, o Senhor também fez a sua obra. Porque esse vídeo chegou a mais de 10 milhões de pessoas. E parece que tem gente da Argentina, do México, do Chile, querendo saber da obra missionária. Então, essa é uma outra lição valiosa que a gente pode aprender com isso. Tá? O Senhor sempre vai fazer a sua obra e Ele nos convida a participar dela, né? Independente de qualquer coisa. Quer
que a gente esteja fazendo o que ele pede ou não. Ela vai acontecer. Entendeu? Independente de tudo. Então, foi curioso ver essa experiência aí, achei engraçado pra caramba. Ri. Não tenho esse escandalismo aí, né, de olhar e ficar como se fosse horrível. Felizmente eles não dançaram de alguma maneira sensualizada, que eu acho que ficaria um pouquinho pior. Né? Eu acho não, ficaria de fato um pouquinho pior ali, mas deu tudo certo. Que é diferente de outros casos que eu vi, por exemplo, eu não vou colocar o vídeo aqui, mas uma vez tinha um missionário dançando com uma jovem menor. Né? Então, deve-se evitar isso, principalmente se a missão tem essa regra. Porque os perigos que existem hoje em dia são grandes. Então, a proteção que a igreja fala que deve existir, não fique em espaço sozinho com menores de idade. Cuidado com os contatos, principalmente com menores de idade, com o sexo oposto. Pelo jeito que o mundo está hoje. Acusação disso, acusação daquilo. Aí já pensou? O missionário, mesmo que ele seja plenamente inocente, pega uma acusação de abuso, prejudica a imagem da obra missionária, da igreja, do evangelho, mesmo que ele seja 100% inocente. O mundo está uma loucura, a gente não pode dar brecha para que isso aconteça. Tá bom? Então, é isso que eu tenho para falar pontualmente. Vamos separar as coisas e lembrar que o Senhor sempre faz a sua obra, independente de qualquer coisa. Evita os escândalos, para de se horrorizar com tudo, mas ao mesmo tempo aponte para o que é certo, que é isso que a gente deve fazer. Saiu no Central das Escrituras a minha entrevista com o Lucas Guerreiro. Então eu fui lá, falei da igreja, falei da minha vida pessoal, falei de como eu enxergo os membros da igreja na internet nos dias de hoje. Foi muito legal, foi muito bacana. Tá lá no Central das Escrituras para você assistir. Também vou deixar na descrição e no primeiro comentário fixado, tá bom? Você vai poder assistir lá. Então acompanha. Falei da minha época que eu fui ateu. Você sabia disso? No canal eu contei algumas vezes aqui. Se você é um pouquinho mais novo, talvez você não tenha visto. Mas contei da minha época de ateísmo, como é que eu me comportava, por que eu era ateu, como que eu deixei de ser ateu, como os missionários influenciaram na minha vida. Então, tudo isso foi muito bacana. Contei lá no Central das Escrituras para o Lucas Guerreiro e você pode assistir de novo. Primeiro comentário fixado vai ter esse vídeo aí, né? A conversa que a gente teve lá, e na descrição também teremos, tá bom? Não esquecendo, Agaço de Gravatas vai estar lá fixado junto com isso daí tudo. Primeiro comentário também, descrição. Acompanha eles, membro da igreja divulgando outro membro da igreja. Muito legal. Obrigado a vocês aí pelo recebidos, né? Assim que o pessoal costuma falar na internet. Tem muita coisa bacana para você lá. Bom, muito bem. Sou grato pela sua companhia. Você sabe o que é isso aqui? Muito bem. Isso aqui é um chimpanzé. Chimpanzé.